identidade, certo? Vamos lá. A Rafa já botou para gravar aí, né? Só tomar aqui que eu tô rouca. Então, gente, essa talvez seja a mais importante que vai trazer as próximas, certo? Identidade é a forma que Deus te vê. Anote aí, é a forma que Deus te vê. Eu sei que tem pessoas aqui que já são muito boas da sua identidade, mas quanto mais a gente escutar sobre isso, mais a gente reafirma e mais a gente se torna verdadeiramente quem Ele quer que a gente seja. Não, na verdade, nem é que é quem a gente seja, é o que a gente fizer com o que a gente sabe que a gente é. Que aí muda o jogo, né? Então, é a forma de identificar, né? Identidade é a minha identificação. Só um minutinho, peraí que meu... Oxente, peraí. Pronto, meu YouTube estava ligado aqui. Então, é o seguinte, a nossa voz, o nosso tom de voz, né, é uma forma que Deus fez de identificar uma pessoa. É uma forma de identificação que a gente tem, né? Somos imagem e semelhança do Criador. Isso a gente sabe de cor. Porém, entre saber e viver essa verdade, existe um espaço. Quem concorda? Você saber quem verdadeiramente você é, sua identidade, e viver ao nível dela, tem que ser... A gente tem que escutar isso todo santo dia, né? Então, essa imagem e semelhança de Deus é exatamente quem Ele é em mim. Anote, ser imagem e semelhança de Deus é exatamente saber, né, exatamente quem Ele é em mim. Porque quando a pessoa diz, eu sou imagem e semelhança, ou seja, é o que Ele é em mim. Então, o que é que Satanás faz? Ele tenta, de todas as formas, até o último dia da nossa vida, distorcer essa verdade dentro da gente, de várias formas, né? E essa busca incessante de que as pessoas têm, os cientistas, os ateus, eles são usados para quê? Para desconectar de quem a pessoa é, de que verdadeiramente ela é desconectada de Deus. E isso é impossível, gente, porque nós somos um espírito. Então, isso é uma inverdade absoluta, né? De que a gente não tem como separar, e eles tentam de todo jeito, e eles não conseguem, porque isso é impossível. Agora, saber quem você é, isso, embaçar a identidade. Ele embaça, ele tenta embaçar de todo jeito. Saber quem você é torna você uma pessoa. Vamos dar um exemplo aqui, o Homem de Ferro. Quem já assistiu Homem de Ferro? Pronto. A grosso modo, a pessoa entender por dentro que ela é imagem e semelhança do Criador, gente, é assustador. A pessoa, ela verdadeiramente pode todas as coisas, como a Bíblia diz, né? Mas tem que estar com essa identidade formada, clarificada na nossa mente, para poder a gente agir à altura do que verdadeiramente nós somos. É muito forte. Então, identidade, anota aí, cada uma pessoa tem uma. Deus fez nós únicos. A gente tem uma digital, uma identidade, que todo mundo é diferente. Porém, todos somos governantes, reis e sacerdotes. Essas são as palavras que nós temos que estudar.
Tipo assim, o que é um governante? O que é um rei? Como ele se comporta? Qual é o papel que ele cumpre? Essas perguntas vão clarear para poder a gente entender quem a gente é verdadeiramente. É indiscutível que somos a imagem e semelhança de Deus, né? Só que quando a gente. Essa parte aqui ela é muito interessante. A gente pensa que a gente é uma cópia de Deus. Aí vem na nossa mente uma cópia como sendo uma xerox, mas na verdade nós somos um pedaço de Deus. É diferente de você entender que você é uma cópia ou de que você é um pedaço. Quando você diz eu sou um pedaço, ou seja, é feito da mesma coisa. Quem concorda que um pedaço é diferente de cópia? Então é como se fosse assim, é a multifaceta de Deus. Existe um negócio, aí eu tiro uma, ou seja, da mesma matéria, do mesmo jeito. Então nós somos um pedaço daquilo ali. É diferente de uma cópia daquilo ali. A cópia não é feita da mesma coisa, entendeu? Então, cada uma pessoa é uma partezinha dele. Aí a Bíblia diz assim, a gente, cada um é um pedacinho. Aí a Bíblia diz, quando dois ou mais estiverem reunidos, ele está ali. Ou seja, sabe, um pedacinho junto com o outro, aí a explosão. Então, o que é que faz uma pessoa ser plena na vida? Anote, identidade clara, sem estar embaçada, como o Rafa disse, né? É uma clareza da sua identidade, faz uma pessoa plena. É uma pessoa que, e mais uma vez eu repito, toda vez que eu leio sobre identidade, e foi uma das coisas que Deus mandou eu estudar de novo, né? Há uns 3 meses atrás, 4 meses atrás, Deus sinalizou, filha, você precisa estudar mais sobre identidade e justiça de Deus. Até peguei o livro de novo do Rema, eu nem tinha mais, sumiu daqui de casa, eu tinha todos, menos o do Justiça de Deus. Porque você saber que você é a imagem do Criador e agir à altura, existe às vezes um abismo, sabe, gente? E isso a gente tem que estar estudando, lendo, perguntando, remoendo, meditando todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Então, é o seguinte, independente de qualquer coisa, nada vai, a gente é filho e pronto. Imagina um casal, ele não resiste a uma criança. Isso mesmo não registrando, quem concorda que não tira a verdade que ele é filho. Ele é filho, pronto. Se ele sabe, até se ele nem sabe, ele é. Ah, eu não sei quem é meu pai, mas ele é filho dessa pessoa, independente de. Concorda? Não tem quem tire isso dele, da criança. Ele pode não ter sido registrado, ele pode nem saber quem é o pai dele, mas de tudo isso não tira o fato de que verdadeiramente ele é filho daquele rapaz. É assim que a gente tem que internalizar. Independente de qualquer coisa, nós somos filhos, nós somos a imagem, nós somos um pedacinho dele, a gente é o próprio ele aqui. Então, o estudo, né, a capacidade humana foi elevada a um nível tão alto que um exame de sangue, um exame de sangue, ou um fio de cabelo, uma gota de sangue ou um fio de cabelo, a pessoa, tem noção, um fio de cabelo, gente, saber de quem tu é filho, tu não fica chocado com isso, não. Às vezes, quando eu penso nisso, eu fico. Um fio de cabelo, uma gota de sangue, botado lá numa maquininha, pega o seu DNA, aí você descobre quem é os seus pais. Então, aí vamos lá, a gente já sabe quem a gente é, a gente. Mas por que que às vezes a gente desiste das coisas?
Muita gente hoje desiste facilmente das coisas. Os acontecimentos, as circunstâncias acontecem, param as pessoas. Por quê? Anote, a identidade está embaçada. Você sabe que é, mas é como se tivesse sujinho assim, ó. É como se a revelação não fosse completa. E hoje, Deus chama hoje a gente para virar essa chave, para a gente ter uma revelação completa. Sabe assim, de ser tão explosiva que a pessoa diz assim, meu irmão, nada vai mais me parar. Nada, nada, nem circunstância, nem nada. Nada vai me parar, porque eu sei verdadeiramente quem eu sou. E quando Deus cria algo, ele nunca cria aleatório, ele cria com um propósito. Nós precisamos entender isso. Uma pessoa, quando você vê uma pessoa que ela é muito forte, ela está lá realizando, pense agora em pessoas que você conhece, de perto ou de longe, que estão realizando o verdadeiro propósito, que estão lá num nível de crescimento, prosperando, que tem uma inteligência espiritual fora do comum. Essa pessoa, ela tem uma revelação clara da identidade dela, gente. É impressionante. Eu estava assistindo o velório de Rosilon. Quem assistiu? E eu, cara, aquilo ali, aquela cena me impactou daquela mulher e os dois filhos. Aquela mulher, ela tem a identidade dela tão clara, tão clara, tão clara, que você viu a paz que ela estava naquele velório. Quem assistiu? Aquilo ali me impactou. Eu disse, não, senhor, eu quero chegar nesse nível. Sinceramente, ela sabe quem ela é, tão forte, tão forte, tão forte, tão forte. Ela tem, para mim, ela é a própria, assim, clareza da identidade. E ela passou, e o pai também passou para os filhos quem eles são em Cristo. Porque não é possível aquilo, tá? Então, qual foi outra cena que eu... quem soube que é Dilce de Lira, quando o filho dele nasceu, o último agora, ele teve um problema de coração. Quem acompanhou? Cara, o tanto que aquele... Eu disse assim, eu vou acompanhar esses stories desse povo todo dia, só para aprender, para pegar coisas de quem verdadeiramente sabe quem é. Porque eu disse, eu quero clarear isso na minha mente. Entende? E aí, o que eles diziam nos stories, né? Eles dizendo assim, ó, a gente tá animada, a gente tá alegre. Porque a gente não é alegre só na igreja. Nossa alegria não vem das circunstâncias. Você está entendendo o que é uma pessoa saber verdadeiramente quem é em Cristo? A identidade. Então, o maior problema do mundo todinho, qual é o maior problema da humanidade? É fazer, o inimigo fazer você desconfiar de quem você é. Ele, tudo que acontece na vida é para tentar fazer você desconfiar de quem você é. E eu não sei você, quando eu escuto isso, eu fico borbulhando por dentro, porque eu disse, meu Deus, eu tenho que ter clareza na hora da situação e eu não duvidar disso, porque é para distorcer. Por quê? Porque se você desconfiar por alguns minutos de quem você é, o inimigo ganhou aqueles poucos minutos. Mas se você descobrir que todas as coisas do mundo é para tentar fazer você desconfiar de quem você é, você fica firme, e aí aquele tempo ele não foi perdido. Então, entre saber quem você é e não saber, existe um vale, que é o vale da dúvida, do questionamento. Meu Deus, mas se eu sou mesmo, por que isso? Pronto, lascou. Se perguntar isso, meu Deus, lasca tudo. Meu Deus, mas eu sou o próprio poder de Deus andando nessa terra. E por que isso? Pronto. Essa dúvida não pode existir. E uma das coisas mais incríveis, igual a do fio de cabelo, que me impressiona demais, o que está escrito na Bíblia, e eu tenho tentado repetir isso para mim diariamente,
que a gente foi chamado, a gente tinha uma identidade, um nome. A Bíblia diz que a gente foi chamado por Deus, a gente tinha um nome antes da criação do mundo. Gente, medite sobre isso. Quando você medita sobre isso, a primeira coisa que vem na minha mente é a história do aborto, né? Que é indignante. Se a pessoa sabe que essa vida existia antes da fundação do mundo, a pessoa não entender que, né, que ali é uma vidinha que foi pensada antes. Eu fico doida com esse negócio de aborto. Antes, a Bíblia diz, antes de ser criado no ventre da sua mãe, eu te escolhi. Meu Deus, das coisas mais fortes que tem na Bíblia. E te chamou pelo teu nome. Isso mesmo, Michele. Isso mesmo. É o que ele quer. Então, é o seguinte, a nossa clareza, a nossa identificação com Deus é um negócio tão forte que quando a gente não descobre isso claramente, pode custar a nossa vida, sabia? Não saber verdadeiramente quem você é pode custar a sua vida. É impressionante. Mas, ao contrário, é verdadeiro. Descobrir quem você é verdadeiramente, gente, clarificado, faz você reinar. Pum, a partir de hoje, eu sou o governante, o reinante, a filha que foi escolhida antes. Meu Deus, é muito poder em cima da gente, é muito poder, muito poder, muito poder, muito poder. E a gente pode, a Bíblia diz, tudo posso nele, ou seja, com esse DNA a gente pode tudo. Anota aí, Gênesis 1, 26. É o que nós somos. Gênesis 1, 26. É uma conversa entre a Trindade. Diga aí, já pensou? Tu já parou para pensar nessa conversa? Eu já. Os três conversando assim, as três partes, né? Rapaz, é o seguinte. Vamos fazer. Vamos fazer. Façamos. Ou seja, eles estavam conversando, como a gente está aqui, conversando. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a gente vai fazer eles fizeram tudo, já criaram tudo e depois disseram assim, bora fazer agora o que vai tomar conta de tudo. Gente, se aposta dessa verdade, estava tudo criado, só faltava uma coisa, a pessoa que ia tomar conta daquilo. E um dia eu escutando, e eu sabia disso, mas um dia eu escutando aquela música, ele voltará para governar. Aí Deus disse, entenda que não sou eu que estou governando, é você. Porque ele vai voltar para governar. Se ele vai voltar é porque ele não está governando. Quem concorda? Quem está governando aqui? Diga eu e você. E quem aqui acha que o governo não está indo tão bem? A gente, às vezes, é rápido em falar que quem está governando não está governando bem. Mas você já parou para pensar se você está governando bem? Pega a lapada, eu quero essa lapada para mim. A gente só é rápido para dizer, fulano não é um bom governante. Cicrano não sabe governar. Beltrano é péssimo. Mas tu já parou para pensar se tu tá governando direito? Porque tu é um governante. Ó, o espírito da gente e a alma, eles foram criados no céu. Mas o corpo foi criado aonde? Na terra. Por isso que o corpo e o espírito não se dão bem. É uma eterna briga. Por quê? Porque um foi criado num canto, outro foi no outro. Um foi criado de uma matéria, de uma coisa e outro de outra. Não bate, julgo desigual, conflitante. Então, você tem que governar. Quem é o governante? Diga, é o espírito. Você tem que governar sobre o seu corpo. Você tem que governar sobre suas emoções, mas você tem que governar sobre as circunstâncias. Por isso que a gente tem que entender isso, a gente tem que falar com a circunstância, porque quem manda aqui sou eu. É assim que um presidente faz, ao ponto de fazer coisas chocantes.
Porque quem manda é ele mesmo. É assim que a gente tem que se comportar. Então, vamos parar de falar de quem está governando errado e bora ver se a gente está governando certo? Então, o que é quando Deus diz assim, governe? O que significa dizer isso? Ele estava dizendo assim, minha querida, faça o que eu faria. Chocante. Quando Deus diz, você é um governante, você nasceu para governar, multiplicar, crescer, prosperar, é a mesma coisa dizendo assim, minha querida, aí, eu estou botando as capacidades para você agir como eu agiria. Entende? Salmo 115, 16 é outro versículo poderoso. Os céus são do céu do Senhor. A terra deu aos filhos. Somos verdadeiramente governantes. Governamos a nossa casa, o nosso corpo, a nossa cidade, nosso país. Nós temos que governar. Na esfera que a gente atua, nós temos que governar. Então, a partir de quando acabar essas chaves, a gente tem que seguir o quê? Na constância de governante, não esquecer isso, ok? Qual salmo, Laura? Salmo 115, versículo 16. Agora, anota aí uma coisa. Existem 5 tipos de identidade. E aí você vai entender, quando você entende esses 5 tipos, o porquê, às vezes, não está tão claro quem você é em Deus, porque existe 5. Não existe só uma. Entender essas 5 vai fazer você entender melhor o governante que Deus lhe criou. Aqui está a chave. Porque, na verdade, se não existisse essa explicação das 5, é mais complicado da gente entender por que que nós somos tanta imagem de semelhança. A gente escuta tanto isso. A gente lê tanto na Bíblia, mas na hora H a gente não age como assim. Você já se perguntou isso? Senhor, eu sei que eu sou. Eu sou imagem e semelhança. Eu posso todas as coisas, mas por que que algumas coisas eu, por causa disso aqui? Anota aí, a primeira, identidade. É o que Deus fala sobre você, é o que Deus pensa sobre você. Essa é a sua verdadeira identidade. Essa você só aceita. Ponto, parágrafo, acabou. Agora, existe também o que os seus pais dizem quem você é. E aí já entra um probleminha. Porque dependendo do que os seus pais disseram quem você é, você acatou como verdade. Então, o que é que você tem que fazer com que o seu pai disse, o seu pai terreno disse quem você era? Anota aí, ressignificar. Ressignificar com a palavra. Ressignificar e saber que eles deram o melhor deles para dizer quem você era. A terceira coisa, o que a cultura diz que você é. A gente vive numa sociedade, então a sociedade ditou também coisas de quem a gente era. E o que é que a gente faz com essa informação? Fica só com a parte que bate com a Bíblia. A da cultura a gente vai tirando, por isso que a gente não pode viver de ditado popular, a gente tem que excluir ditado popular da nossa vida. A cultura traz algumas coisas que a gente tem que afastar do que não é bíblico. Número 4, o modo como você se vê. Então, como Deus lhe vê, como seus pais lhe vê, né? Que ele falou de você, como a sociedade lhe vê, como você se vê. E aí temos que alinhar muito forte com a Bíblia, porque senão a nossa imagem vai ser distorcida. E o último, como as pessoas te veem. Aí essas 5, a gente não precisa se preocupar em absolutamente nada. Podem falar de você o que for, ok? Pode falar o que for. Então, quando você tem sua revelação da identidade,
Só assim você consegue encontrar a verdadeira felicidade. Enquanto isso, você vive só de alegria. Tem gente que acha que alegria é viver alegre. Alegria é um modo, um estado emocional. A felicidade é verdadeiramente saber quem você é, independente de você ficar alegre. Você planta a tristeza, que é um sentimento onde ele tem que ser semeado para você colher a alegria. Ou seja, a alegria é a tristeza aos pés do Senhor, entende? Tristeza não é o contrário de alegria. Alegria é a tristeza plantada nos pés do Senhor, aí aquilo vira a alegria. Então, a gente tem que se aproximar de Deus muito, 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 porque quanto mais a gente se aproxima dele, mais a gente descobre quem nós somos. Nós, entendendo isso, gente, não tem quem segure a gente em 2023. Estude mais sobre identidade, estude mais, leia mais. Inclusive, tem um livro de Pablo Marçal, que é As 7 Camadas da Identidade, que eu estou querendo ler. Então, é o seguinte, o diabo, ele quer manter a gente, ele quer, cada minuto para ele é precioso. Ele quer roubar, às vezes, minutos, horas do nosso dia, fazendo com que a gente duvide de quem a gente, de quem a gente é. Ok? Isso é importante a gente escutar toda hora, porque aí hoje a gente vai ficar bem atento, vai dizer, Deus me livre, vou perder mais um minuto não, aqui da minha vida não, né? Vamos lá. Então, identidade é algo tão forte. Qual é o problema do mundo? Porque Lúcifer, ele nunca ia ser imagem e semelhança como a gente, né? Então, ele quis ser. Pronto, ele caiu, porque ele nunca ia ser. E como ele nunca vai poder ser, quem é que ele quer atacar? Quem é? Ele quer distorcer isso toda hora. Gente, não esqueça disso. A gente tem que entender que quanto mais a gente lembrar, mais a gente vai conseguir agir à altura de quem a gente é. Porque a gente vai dizer, opa, peraí, é o que Clani diz. Toda vez que a gente vai brigar, discutir alguma coisa, a gente lembra de uma cena. Isso libertou a gente. Quando um casal está brigando, Satanás está em cima do telhado rindo. Pronto, isso foi o suficiente para eu nunca brigar com Clani. Ou seja, se você sabe que ele está ali querendo distorcer de quem você é, você fica mais forte naquele momento. Quem concorda? E dizer, peraí, meu amigo, eu não vou perder um minuto não da minha vida, não. Entende? Como é que ele faz isso? Anote aí, botando medo, vergonha. A vergonha, ele faz você passar uma vergonha para você, para ele, na sua mente, você duvidar. Ai, meu Deus do céu. E eu sou essa pessoa mesmo? Entende? Faz você entrar em pequenos erros para você duvidar. Ele quer distorcer a sua identidade e diga, chega, eu sou um governante, eu sou filho. Eu nasci para reinar em vida. Eu não vou me distrair com o que Satanás diz de mim. Identidade, anote, identidade gera realidade. Identidade gera realidade, que é isso que eu estou tentando dizer desde o primeiro dia para mim mesma e passando para vocês. Eu quero saber para mudar realidade. Porque também, gente, chega de blá, 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 né? A gente não quer mais viver de teoria. Ok? Glória, Oi. o livro não, a data de ontem de Provérbios, que eu gosto sempre de ler como É devocional, do fala dia. exatamente sobre isso. Logo no início, ande atento para você poder discernir, porque meu ensino é bom. Guarde seu Sim. coração, não desvie nem para a esquerda nem para a direita, o Senhor dando Ele falando as o quê? Fique coordenadas. atento. Lembrando quem você é, porque é assim que a gente vai resolver nossas vidas, nossa situação, né? Gente, para terminar, somos a manifestação de Deus aqui nessa terra. Você tem uma voz, que é a voz dele que tem que ecoar a partir de você, tá? Anote aí, além de Gênesis 1, 26, tem Romanos 8, 29, que é bom a gente ler sempre.
e 2 Coríntios 3:18. Esses 3 falam muito forte da nossa identidade. E agora, em 2 minutos, eu vou explicar o que vai acontecer daqui a 2 dias. Nossa chave vai acabar amanhã, né? Essa mentoria vai acabar amanhã. Amanhã é terça, é? Amanhã é terça? Segunda. É Aproveitando. segunda. Isso. Na terça, a gente não vai ter aula e vai começar na quarta. Por quê? Porque eu preciso da terça para colocar pelo menos umas 3 aulas, para eu não ter que... eu gosto de ter uma aula sempre pronta, 1, 2, 3. Então, por isso que eu vou dar um intervalo de um dia, tá? Vou acordar no mesmo horário para botar em dia essas aulas para a gente passar. Então, é o seguinte, eu peguei as melhores coisas dos melhores cursos que eu já fiz dele. Inclusive, tem um que eu não terminei, mas eu estou querendo botar ele. Eu quis colocar ele para poder ser obrigada a terminar, que eu estou apaixonada, que é um assunto que eu quero dominar esse ano. Desde o ano passado, eu comecei a estudar sobre isso, que é o network, né? Então, é o seguinte, eu fiz esse curso e quero fazer de novo, por isso que vou passar para vocês. É o CDR, Ciência da Riqueza. A riqueza é uma ciência que tem que ser estudada. Entenda, nós nunca vamos... SPR é sabedoria, prosperidade e riqueza. A riqueza é o fruto, entende? Para ter esse fruto, a gente precisa fazer o quê? Entender como é que existe, como é que um rico pensa, como é que ele age, quais são as habilidades, quais são tudo. Então, o CDR, só para você ter noção, são 99 aulas com tarefas. Só que são aulas curtas para a gente praticar muito. Então, eu vou dar em 30 dias, eu já fiz o cálculo, em 30 dias eu vou dar essas 99 aulas. Nossa mentoria agora vai ser 40 dias, para quem quiser participar, tá? Então, o Ciência da Riqueza vai ser 30 dias e os outros 10 dias vai ser o Network Pro, que é chocante, que é o que eu coloquei ontem no grupo, né? 85% dos seus resultados, anote aí, tem a ver com quem você se relaciona, com o network. Aprender a ser um profissional de network, ou seja, alguém que verdadeiramente aprende a gerar valor na vida de outras pessoas e ser desejada naquele lugar, ser atraída para as coisas grandes da vida, é o grande segredo. É o grande segredo. E eu vou ler para vocês aqui o que esse curso, que eu quero me especializar nisso, o que esse curso tem de benefício, ok? Olha isso aqui, gente. 10 vantagens para você fazer o Network Pro. Primeiro, vai acelerar os seus resultados, porque os seus resultados estão intimamente ligados com o seu network, com as pessoas que você se conecta. Você vai ganhar a confiança das pessoas, oportunidades aparecem para quem são memoráveis, você vai aprender a ser uma pessoa memorável. Elimine bloqueios, existem muito bloqueios e crenças limitantes relacionadas a pessoas, dependendo do que você passou na vida, por isso que você não tem acesso a lugares, a pessoas. Você precisa aprender sobre network. Se torne uma pessoa mais interessante e agradável, pare de ser inconveniente. Gente, depois que eu fiz esse curso, eu identifiquei que tem coisas minhas que é inconveniente, você acredita? Vocês começam a se ver, dizendo, poxa, eu preciso melhorar sobre isso. E passe a ser convidado para novos ambientes, melhore sua comunicação, que é uma coisa que a gente tem que dominar, aumente sua reputação, construa pontes para prosperar. Você vai ver que existem pessoas que são pontes, que são rampa, que são... tem 4 tipos de pessoas que a gente precisa se conectar e compreenda o ser humano para que tudo, diga tudo, fique mais fácil. Se você não entender de gente, de comportamento humano, é quase chocante e difícil de fazer. Então, a mentoria vai ser essa, vai ser a Ciência da Riqueza mais o Network Pro, ok? Só que, de quebra, quem fechar até segunda vai ganhar, que aí eu vou dar uma aula à noite, em 1h30 dá tempo, de o curso Como Escrever o Seu Livro do Zero. Quem aqui sonha um dia em escrever seu livro? Todo mundo deveria ter esse sonho, viu? Quem nunca passou na mente, está errado. Porque todo mundo tem um conteúdo, um livro para contribuir nessa terra. E o outro que a gente vai dar também é os códigos da modelagem. A gente precisa aprender a modelar. Até Jesus
como é que se modela Jesus, ou seja, extrair o melhor dele. Modelar Paulo, modelar Daniel, modelar Denise, modelar as pessoas. E 3 livros de e-books, O Código do Milhão, O Destravar da Inteligência Emocional e Saia do Deserto. Chocante esses livros, ok? Então, quem quiser, manda uma mensagem para mim no WhatsApp, que a gente vai. Gente, 12 parcelas de R$19 ou 197 à vista. Ridiculamente barato para o tanto de informação que a gente vai poder fazer e aprender e fazer dinheiro com isso. Beleza? Vamos tirar uma foto que já são 5h07. Esqueci da próxima turma. Sorriam.